nada melhor do que começar 2021, nesse primeiro culto, nesse primeiro domingo, falando sobre o cuidado de Deus em meio aos medos e incertezas de um novo ano. Você lembra que um ano atrás você estava aqui celebrando a chegada de 2020, achando que ia ser tudo uma beleza. E aí veio a pandemia e mostrou para a gente que não importa se está tudo bem ou se está tudo mal, o que importa é estarmos com Deus. Platão, um dos grandes filósofos, na graça comum que Deus deu a todos, ele falou uma grande verdade. Ele disse o seguinte: não espere a crise para você entender e aprender quais são as coisas mais importantes da sua vida. Veja como ele estava certo. Veja como Deus, na sua graça comum, iluminou a cabeça daquele homem para falar isso, porque foi exatamente agora, na crise, que a gente entendeu quais são as coisas mais importantes da nossa vida. Foi que nós entendemos o valor de uma pessoa que está ao nosso lado, que sempre esteve, mas que agora a gente não pode dar um abraço, apertar a mão, conversar por mais de 15 minutos, porque talvez por mais de 15 minutos você corra o risco de ser contaminado. Nós não sabemos, porque esse vírus invisível não nos deixa saber quem está ou não, porque existem pessoas que demonstram um sintoma de forma muito clara, mas outras que são assintomáticas e que parece que está tudo bem, mas ela está com o vírus e está contaminada. Foi uma loucura, e ainda é. Mas nós podemos começar esse ano entendendo sobre o cuidado de Deus em meio aos medos e incertezas de um novo ano. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto mais conhecido da palavra de Deus. Talvez você não concorde comigo, mas você há de concordar se não for o mais conhecido, um dos mais belos e mais conhecidos, que é o Salmo 23. Abra a sua Bíblia no Salmo 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam ou me protegem. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a Tua palavra acaba de ser lida. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos que o Senhor ministre a Sua palavra ao nosso coração. Que seja, ó Deus, que a palavra que saia da minha boca, Senhor, seja bíblica, seja cristocêntrica, seja verdade absoluta e verdade que transforma, porque precisamos do Teu cuidado, precisamos do Teu amor, precisamos de Ti ao nosso lado. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, é bem provável, como eu já falei para vocês, que o Salmo 23 seja o mais conhecido e o mais universalmente amado da palavra de Deus. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu vou depositar todas as minhas fichas nessa afirmação. Sua natureza geral, seu encanto, sua poesia nos ajuda a nos identificar
com Deus, vendo na proclamação desse salmo a relação de cuidado de Deus com a sua criatura, de Deus com o homem, de Deus com o ser humano. Sendo assim, como eu já falei, o meu desejo nessa noite é ministrar a palavra de Deus nesse primeiro domingo do ano, nesse primeiro domingo de 2021, focando no cuidado de Deus, porque talvez, devido a tudo aquilo que vivenciamos em 2020, exista alguém hoje aqui, ou talvez lá fora, ou que esteja nos assistindo pela internet, que não acredite no cuidado de Deus depois de tudo aquilo que vivenciou, depois de tudo aquilo que sofreu, depois de tudo aquilo, ou ainda mais, ou melhor, ainda está sofrendo, ainda está vivendo. Então vamos lá, vamos tentar entender como o cuidado de Deus se revela no Salmo 23. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta a você. Você já percebeu que toda passagem de ano faz a gente lembrar de alguma coisa? Claro, a gente tem a ajuda da retrospectiva, né? Seja da Globo, do SBT, da Record, da Band, deixa eu ver do que mais. Tem outra lá que é uma exclamação, esqueci. Bom, enfim. De qualquer rede de televisão, seja aberta ou fechada. Se eu dependesse agora, né, do patrocínio da televisão, eu estava frito. Esqueci o nome da empresa lá. Mas, enfim, vamos lá. Oi? Rede TV. Muito bem, Joaquim, muito obrigado, viu? Muito obrigado. A gente lembra, independente até dessas retrospectivas, como, por exemplo, todo final de ano, início de ano, faz lembrar que precisamos trocar a agenda. E de forma dupla, se você ainda estiver usando a agenda de papel, né? Porque isso significa que você está se denunciando, dizendo que você ainda é analógico num mundo totalmente digital. Eu aqui estou me denunciando, usando folha aqui no meu sermão. Mas também pelo fato de que nada do que você planejou em 2020 vai servir para 2021, tenha certeza disso, porque nada do que você planejou para 2019 serviu para 2020, não foi verdade? Um ano atípico, um ano difícil. Nós não sabemos o que vai acontecer em 2021. Por isso, precisamos trocar a agenda. Também faz lembrar de ter cautela com os comes e bebes. Né? Natal, Ano Novo. Né? Mesmo sabendo, né, que o que engorda você não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, mas é o que você come entre o Ano Novo e o Natal. Não é verdade? E a gente fica nessa celeuma de não comer a uva passa, de não comer o Chester, de não comer todo aquele banquete, porque senão você já vai começar 2021 gordinho. Fique tranquilo, não é do Natal para o ano, mas é do ano para o Natal o que engorda você. Mas lembramos de ter cautela e de começar bem, com um regime, bem de saúde, andando, caminhando, praticando exercícios. Faz lembrar também que chegou janeiro, e com ele, IPTU, IPVA, taxa de matrícula, renovação de seguro, para, pastor, que eu já entrei no cheque especial. Não é verdade? Faz lembrar também que você vai ficar mais velho. Não tem como. Agora, dia 5 de fevereiro, completo 47 anos. Não parece, né? Parece que minha mãe usou formol aqui e eu continuo do mesmo jeito. 47 anos, irmãos. E o manequim continua o mesmo, viu? Camisa 3, sapato 41, calça 40. Quem quiser, 5 de fevereiro... Estou brincando, irmãos. Estou brincando.
faz a gente lembrar também de que precisamos planejar, de que precisamos ter o controle e tentar prever o que é que vai acontecer conosco amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Mas lembre-se que nós não somos adeptos às adivinhações, até porque isso não é bíblico. Tiago, capítulo 4, versos 13 a 15, diz assim, eu vou ler: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A verdade, meus irmãos, é que estamos muito preocupados com o amanhã e, de fato, precisamos estar. E estamos preocupados mais do que o normal por causa das incertezas que nos amedrontam e traz em cima ou sobre nós o temor e a insegurança daquilo que está por vir. É assim que está o nosso coração, amedrontado de 2021. Não temos certeza se conquistaremos os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos objetivos. Não temos certeza se haverá aula, se conseguiremos um emprego. Não temos certeza de quantas viagens faremos. Não temos certeza se poderemos abraçar ou apertar a mão de um amigo. Não temos certeza se passaremos o próximo domingo aqui na igreja. Não temos certeza de estarmos vivos amanhã. Na verdade, irmãos, nós não temos certeza se amanhã existirá. Nós não temos certeza se amanhã acordaremos e conseguiremos ir ao trabalho. Não temos nem certeza se o trabalho estará lá, no seu mesmo lugar, ou se as portas já fecharam. Não temos certeza praticamente de nada. Porque, no fundo, depois de um 2020 marcado pela pandemia especialmente, estamos, como eu já disse, repletos de dúvidas, inquietações, incertezas, mas lembre-se daquilo que eu já falei, o amanhã pertence a Deus. Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe que a vacina já existe, Ele já preparou a vacina, Ele sabe quando será aplicada, Ele sabe qual será a vacina, Coronavac, Oxford, Moderna. Irmãos, como diz um amigo meu de Brasília, até xixi de onça a gente está tomando. A gente quer estar curado, a gente quer estar protegido. Deus já estabeleceu a sua vontade para nós em 2021. Não adianta o que eu e você fizermos, porque ela vai ser cumprida, como foi 2020, onde na sua soberania, e Ele não deixou de ser bom por causa disso, Ele não deixou de ser Deus por causa disso, Ele nos enviou um vírus chamado coronavírus. A agenda dele está estabelecida e vai ser cumprida. Mas nós podemos viver essa agenda entendendo que Ele cuida de nós. Entendendo que, apesar de qualquer situação, Ele continua cuidando de nós. Por isso, ser desafiado a falar sobre o cuidado de Deus no primeiro domingo de um ano, que precede um ano que foi terrível, um ano que foi trágico, um ano que nós tivemos que nos reinventar e que resiliência foi a palavra de ordem.
É um privilégio, mas também um grande desafio. Porque, como eu falei, talvez você esteja aqui sem esperança e sem enxergar que cuidado é esse que Deus tem conosco se tudo isso aconteceu. A Bíblia está cheia, repleta de citações sobre o cuidado de Deus. Mas eu fiz questão de meditar, estudar e trazer o Salmo 23 à tona, numa exposição e num sermão expositivo em que, versículo por versículo, nós vamos ver como é que esse cuidado se aplica, onde é que esse cuidado está e que, de fato, Deus cuida de nós. Portanto, vamos lá. Se você fechou a Bíblia, abra ela de novo no Salmo 23, por favor. Acompanhe a exposição. Não perca, não se perca, porque eu tenho certeza que aquilo que Deus preparou no meu coração, aquilo que Deus falou, é aquilo que Deus quer falar ao teu coração, não por causa de mim, mas porque, como mensageiro, foi aquilo que Deus estabeleceu dentro da sua agenda e está sendo cumprida nesse momento. A primeira coisa que nós observamos está no primeiro verso, quando diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente então entende o cuidado de Deus revelado através da sua providência. Atenção, vou repetir. Quando a gente olha para o Salmo 23, no verso 1, e lê que o Senhor é o meu pastor e por isso nada me faltará, nós estamos falando sobre o cuidado de Deus na perspectiva da sua providência. Providência, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa prevenção, disposição prévia dos meios necessários para obter um fim, para evitar um mal ou para remediar uma necessidade. Isso é o que diz o dicionário da língua portuguesa. Mas quando nós especificamos providência como providência de Deus, providência divina, que é doutrina bíblica, significa então sabedoria suprema, ou seja, supremacia, com que Deus dirige todas as coisas. Então, providência divina é sabedoria suprema com que Deus dirige todas as coisas. Então, essa definição nos remete à providência, ligando ela ao aspecto da sabedoria divina, que excede todo aspecto de sabedoria humana e terrena. Nada nem ninguém é tão sábio e provê como Deus. Nada nem ninguém cuida e providencia o que necessitamos como Deus. É Deus que, através do atributo da sabedoria, governa e dirige todas as coisas criadas. Agostinho, pai da igreja, grande pensador, quando desenvolveu sua doutrina sobre a providência de Deus por volta do século V ou V, visando principalmente combater ideias filosóficas do acaso, de que as coisas acontecem por acaso, não existe uma providência, não existe uma agenda, não existe algo que foi determinado por um ser superior. Então, Agostinho, elaborando uma teologia, uma definição sobre providência, diz o seguinte: ele diz que a ênfase é dada ao plano e o projeto de Deus,
E a soberania de Deus, através dela, todas as coisas são essencialmente preservadas e governadas. Nada sai do controle e do propósito de Deus. João Calvino, que já é reformador século XVI, elaborando a doutrina da providência segundo a sua visão calvinista, reformada, ele diz assim: Deus, por seu poder, sustenta e preserva o mundo por ele criado, e por sua providência ele rege, governa, manda, estabelece cada uma das suas partes. Mais uma vez, nada foge da providência de Deus. Porém, é necessário entender que a providência de Deus não é só para aquilo que necessitamos ou o escape da dor do sofrimento, porque muitas vezes a gente pensa que é isso. E a gente acha que não há providência no caos, e que não há providência na dor, e de que não há providência na aflição. Em seu livro, O Ser de Deus e Suas Obras, a Providência e Sua Realização Histórica, de Heber Carlos Campos, ele diz assim: a providência divina não deve ser vista apenas nos atos agradáveis que acontecem na vida dos homens, como as provisões nas horas da necessidade, mas também, presta atenção agora, nos atos de Deus que implicam em sofrimento e aflições dos seres humanos, isso inclui o pecado, que acabam concorrendo, de um lado, para o bem dos que amam a Deus, e do outro lado, para o mal daqueles que não amam a Deus. Vale a pena ter esse livro em casa, tá? O Ser de Deus e as Suas Obras, a Providência e a Sua Realização Histórica. Porque, infelizmente, devido a uma teologia chamada de teologia da prosperidade, a gente acha que na aflição e na dor não há providência de Deus, mas há sim. Como eu falei, a providência divina, ela é provada e comprovada em vários textos da Bíblia. O Salmo 37:5 diz assim, 37:25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Providência. Salmo 104:27 diz, todos esperam de ti que lhes deis o sustento em tempo oportuno. Providência divina. Mas o Salmo 23, irmãos, ou no Salmo 23, a providência de Deus é mostrada tal qual um pastor que alimenta as suas ovelhas. Ora, se o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, como não nos proverá também todas as coisas? Aqueles que são seus filhos, aqueles que são criaturas, criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Portanto, o cuidado de Deus está intrinsecamente ligado à sua providência. Mas o texto não para por aí. E se você ler o verso 2, diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. O verso 3 diz, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então não perca, anote, memorize. O cuidado de Deus é revelado no Salmo 23, em primeiro lugar através da sua providência, da doutrina chamada providência divina, onde Deus age, rege, dirige, controla, nada sai ou foge do seu poder e das suas mãos. Mas também
segundo esses dois outros versículos que nós lemos, o cuidado de Deus é revelado no Salmo 23 por causa da sua direção, porque além de providência, Deus nos mostra o caminho, Deus nos mostra por onde devemos andar. Quando nos deparamos com decisões importantes na vida, como com quem vou casar, onde vou viver, e eu estou passando junto com Flávia isso, eu saí de Recife, João Pessoa, Recife, João Pessoa, Brasília, São Paulo agora. E é difícil tomar decisões assim, porque a gente vai enfrentar um lugar onde a gente não conhece nada, um novo ambiente, mas todas as vezes que nós nos deparamos com situações de decisões importantes como essas, como que profissão eu quero ter, que igreja eu devo frequentar, o que devo fazer mediante a crise, torna-se essencial uma outra pergunta: como experimentar a direção e a orientação de Deus? Como experimentar a direção e a orientação de Deus? No Salmo 25, verso 4, a oração de Davi era a seguinte: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Essa deve ser a nossa oração, porque só Deus pode nos mostrar o caminho. Graças a Deus, felizmente que temos um Deus que não só nos mostra o caminho, não só nos faz saber em que caminho nós devemos andar, mas anda ao nosso lado, estar ao nosso lado. Ele é assíduo. A Bíblia é clara e mostra que Deus se preocupa conosco, que Deus cuida de nós. O Salmo 25, 8 diz: bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. É Ele que ensina o caminho. Davi sabia que precisava da orientação de Deus. E como pastor de ovelhas, porque a gente sabe que Davi também foi pastor de ovelhas, ele não foi só rei, né? Ele foi pastor de ovelhas. O seu trabalho era guiar, o seu trabalho era proteger, o seu trabalho era conduzir o rebanho do seu pai. Os pastores hebreus, irmãos, andavam na frente do rebanho. Eles não eram empurrados pelos rebanhos, eles não eram tangidos. Eles eram que conduziam. Eles eram quem guiavam as ovelhas. As ovelhas reconheciam a sua voz, confiavam na sua voz e seguiam a sua voz. Por quê? Porque elas experimentavam o cuidado daquele pastor, que com a sua vara e o seu cajado, não só cuidava como protegia, como também dava a direção. É por isso que ele escreve com tanta maestria: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Agora, olhando para o pastor supremo, Deus, aquele que é o pastor supremo, Provérbios capítulo 3, verso 6 diz assim: reconheço em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe o que é que nos dá direção? A palavra. Por isso é que nós cremos na doutrina da suficiência das Escrituras. As Escrituras têm respostas para todas as nossas dúvidas e inquietudes.
ela nos mostra o caminho que devemos andar. Por isso, quanto mais eu leio, quanto mais eu sou íntimo, quanto mais a palavra é o meu livro de cabeceira, é o meu livro que medito nele de dia e de noite, como diz o Salmo 1, eu sei qual é o caminho que eu devo andar, porque Deus fala, porque no Salmo 119, 105 ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Portanto, não esqueça, o cuidado de Deus se revela no Salmo 23 na sua providência e na sua direção. Mas não é só isso. O cuidado de Deus é revelado no Salmo 23 na sua proteção. Então vamos lá, não esquece. Providência, direção, proteção. E onde é que eu vejo isso? No verso 4, olha o que é que diz o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me protegem ou me consolam. Aqui na tradução que eu estou é consolo, mas outras traduções dizem protegem. Portanto, a proteção é uma marca, é uma característica do cuidado de Deus, é uma prova do cuidado de Deus por nós. Antes de qualquer coisa, para falar sobre isso, precisamos entender os relevos daquela região. Porque entenda, quando ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? A gente pode tanto fazer uma interpretação literal de um vale que existe, não é? De um vale físico, como também de algo que é subjetivo, que talvez seja uma dificuldade, um problema, uma aflição. Então nós temos essas duas possibilidades, porque de fato elas existiram na vida de Davi. Davi passou por momentos em que ele atravessou o vale da sombra da morte. Isso devido à perseguição de Saul, devido a outras situações, mas também que como pastor, na condução das ovelhas, ele também desceu vales, ele subiu montanhas. E naquela região, irmãos, do Antigo Oriente, a maior parte daquela região era desértica e pouco propícia à manutenção da vida humana. As poucas terras férteis estavam enquadradas entre montanhas quase intransponíveis ao norte e vastos desertos ao sul. Para chegar, era necessário enfrentar vales, montanhas, e muitas vezes esses vales escuros, eles proporcionavam surpresas desagradáveis, como animais peçonhentos, ursos, leões, que poderiam provocar a morte não só do rebanho, como do próprio pastor. Mas também você pode interpretar isso sem ser literalmente, e você olhar e dizer, não, são as dificuldades da vida, é um momento difícil de perseguição, de dor, de enfermidade. Ou você não lembra que em algum momento da vida, Davi teve que fugir e se esconder em caverna? Olhava e dizia que não tinha ninguém nem à sua direita, nem à sua esquerda. Todos os abandonaram. Todos. Quando o texto diz, ainda que eu ande ou andasse pelo vale, a ideia é exatamente você pensar num vale físico. E também você pensar que, se eu passar. Mas quando a gente vai estudar o original, a ideia é, quando eu passar, porque eu vou passar. Por isso eu não estranho
Quer dizer, estranhei, mas não deveria. Uma pandemia dessa que nós estamos vivendo. Por isso é que nós não deveríamos nos surpreender quando passamos por algum tipo de dificuldade. Porque o texto diz, quando eu andar pelo vale, quando eu passar por isso, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. E por que eu não temerei? Porque Deus está comigo. Ele é que me protege. Ele é que me segura. Não é assim que diz o Salmo 46:1? Tu és o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Rujam mais, estremeçam. A casa pode cair. A casa pode cair. Mas eu não temerei, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Todo pastor tinha uma vara e um cajado. O cajado tinha quase 3 metros. Forte, de uma madeira resistente. Tinha uma envergadura aqui muito grande, capaz de, quando a ovelha caísse em algum buraco, algum vale, ele puxar pela barriga, pelo peito da ovelha e trazê-la de volta. O cajado. E a vara era um bastão de quase 1 metro. Pense num bastão de, como é o nome daquele esporte? É beisebol. É isso, não é? Beisebol. Todo pastor andava com um cajado e uma vara. E a vara era a arma contra lobos, contra ursos, contra leões, que queriam comer e destruir o rebanho. Deus está nos protegendo sempre. Ah, pastor, e por que fulano morreu? E por que cicrano pegou a doença? Porque aprove a Deus na sua providência, e a gente não tem do que argumentar com Deus que aquilo ali acontecesse, irmãos. Porque se tem uma certeza na minha e na sua vida, é que vamos morrer. Porque em nenhum lugar da Bíblia diz que você vai ficar para semente. Agora, é claro, a maneira como isso acontece, com dor, sofrimento, pandemia, um vírus invisível, que, meu Deus, com álcool em gel, com sabão e água morre, mas se entrar dentro da gente e fazer esse estrago todo, é difícil. É difícil. Mas nada foge da providência, e Deus sabe todas as coisas, tanto para o bem, quanto para o mal. E finalmente, irmãos, porque senão eu vou me alongar demais, e esse sermão não termina. O cuidado de Deus é revelado no Salmo 23, através da sua aliança. Preste atenção, vamos lembrar? Providência, direção, proteção, aliança. Diz aí, pastor, onde é que o senhor ouviu isso? Então vamos lá, versos 5 e 6. E aqui vale a pena você entender que dentro da linguagem poética do Salmo 23, há uma mudança de figura, de pastor e ovelha para banquete e anfitrião. Ok? Muda. Há uma mudança trágica, mas não compromete em nada o conteúdo e a credibilidade do Salmo 23. Mas era propósito do próprio Davi que essa mudança trágica, assim, muito veemente acontecesse. E aí a gente vai perceber que sai daquela figura de pastor e de ovelha, e vai agora para a figura de festa, de banquete e de anfitrião. Veja o que é que o texto diz, 5 e 6.
Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos ou adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nessa empolgação toda, o salmista muda o quadro, como eu falei para vocês. A imagem de ovelha e de pastor sai de cena, e agora entra em cena a imagem da festa, de uma magnífica recepção e de um gentil anfitrião. O versículo 5 diz assim: prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nesse momento aqui, o que é que o salmista retrata? O salmista retrata que Deus o abençoa de modo muito especial. Deus não só o abençoa, mas Ele o abençoa muito. Ele não só abençoa, Ele abençoa muito. E isso na presença dos seus inimigos. Não é qualquer inimigo, mas sim os que querem acabar com a vida de Davi. E também não é vingança, pois não foi Davi quem planejou tudo isso, mas Deus é quem planejou na providência, Deus é quem abençoou. E os que lhe odeiam ficam só olhando, ou seja, tanta gente em sua vida que lhe destruir e ficou para trás. E quando ele diz assim, unge a minha cabeça com óleo ou com azeite, olha, é bom deixar claro que quando a Bíblia foi escrita, quando escrita a Bíblia, ela foi mergulhada, sem dúvida, claro que entendemos a iluminação, a inspiração de Deus, mas ela foi mergulhada num contexto cultural da época em que cada escrito, cada livro, cada passagem foi escrita. Naquela época dos Salmos, você honrava uma pessoa jogando azeite na sua cabeça. Isso perdurou porque no Novo Testamento você vai ver, lá em Lucas capítulo 7, verso 46, Jesus reclamar de um fariseu, porque ele não jogou azeite na sua cabeça. Diz assim: não me ungistes a cabeça com óleo. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo: você não deu a mim a honra que eu mereço. E o que Deus estava fazendo com Davi era dando a ele honra, porque ele diz: unges a minha cabeça com óleo. E o texto continua dizendo: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todo sempre. Nessa última sessão aqui, irmãos, nós vamos entender o porquê desse aspecto da aliança. Porque nós vamos olhar para duas palavras que são principais nesses últimos textos, que é bondade e misericórdia. Quando ele fala da bondade aqui, ele fala daquilo que Deus dá para todos, graça comum. Por exemplo, a chuva, ela cai tanto para os bons como para os maus. O sol, o ar. Jesus mesmo no Sermão do Monte disse: por que faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos? Então a gente fala desse aspecto da bondade, mas um aspecto mais de graça comum que atinge a todos, não só aos crentes, mas também aos descrentes. Não só aos bons, mas aqueles que também são maus. Porém, quando ele fala de misericórdia, bondade e misericórdia, misericórdia quer dizer amor real, amor fiel. Estou colocando o dedo aqui para não errar. Amor inabalável, traduzido como fidelidade que é dada apenas aos filhos da aliança. Então entenda melhor, para não ficar nenhuma dúvida.
Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus com um propósito. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus com um propósito: relacionarmos com Ele como Ele se relaciona conosco. Somos seres naturalmente sociáveis. Isso não é fruto de um instinto primitivo de sobrevivência ou uma herança genética de antepassados mais adaptáveis ou mais evoluídos. Não, não é. Esse é um sentimento de coletivo, de coletiva experiência de Deus para com o homem, que Ele divide com o homem, pois Ele comunicou parte da sua natureza a nós que somos a sua imagem. É aquilo que na teologia a gente estuda e entende como imago Dei, a imagem de Deus. Fomos criados à imagem de Deus. Apesar disso, na liberdade do nosso representante primeiro, ou nosso primeiro representante, e eu estou falando de Senhor Adão, né? Esse relacionamento foi rompido, foi quebrado, e aquilo que era natural para o homem, o que era natural para o homem, buscar a Deus, passou a ser impossível. A partir de então, é impossível para o ser humano conhecer a Deus sem que Deus queira que ele conheça. Portanto, o único caminho para a restauração do homem é a aliança que Deus faz com ele. E essa aliança a gente pode apontar para Cristo. A aliança é então revelada a nós para que tenhamos acesso a Deus através de Cristo e pela fé em Cristo. Todos os que confiam as suas vidas a Cristo, mediante a fé, reestabelecem o pacto com Deus, confiantes que receberão o quê? A vida eterna. É por isso que ele termina: e habitarei na tua casa para todo o sempre. Porque, irmãos, o que um descrente espera para a eternidade é passar ela longe de Deus, e isso significa no inferno. Eu espero que nenhum de nós estejamos lá, porque o que a Bíblia diz desse lugar não é nada bom. Por isso eu quero, como Davi, chegar ao ponto de dizer: bondade e misericórdia me perseguirão para toda a minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, porque sou um filho da aliança. O pacto de Deus foi renovado em Cristo. Portanto, eu posso ver em 2021 o cuidado de Deus através da sua providência, através da sua direção, através da sua proteção e através da aliança que Ele faz comigo em Cristo Jesus, que morreu numa cruz sem merecer, no nosso lugar, pagou o preço para que eu e você tivéssemos a chance de dizer como Davi disse: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu estou terminando. Essas duas metáforas de pastor e anfitrião, usadas por Davi, são uma excelente ilustração do cuidado de Deus. Eu não tenho mais dúvida. Não sei se você tem, depois de tudo aquilo que você ouviu e escutou. Porém, infelizmente, muita gente ainda não entende essa bênção, inclusive dentro da igreja. E é comum ver, em viradas de ano como essa que nós estamos vivendo, de um 2021 temeroso,
uma preocupação se agigantar no nosso coração, porque a gente não sabe o que vai ser de nós amanhã. Eu mesmo fiz esses questionamentos. O fato é que nos fadigamos por causa dessa situação, quando seria melhor deixar isso aos cuidados de Deus. Deixe o seu dia, o seu próprio mal. Porque Deus já providenciou, irmãos, tudo o que vai acontecer em 2021. Ele só quer uma coisa de nós. Ele quer cuidar de nós. Na sua providência, na sua direção, na sua proteção e na sua aliança. Por isso eu quero que você baixe sua cabeça nesse momento, você feche os olhos. Eu não sei o que é que você pediu para 2021. Talvez você tenha pedido dinheiro, talvez você tenha pedido saúde, um emprego novo, eu não sei. E se pediu isso, tudo isso é louvável. Nada disso é incorreto ou errado. Porém, se você pode pedir algo que realmente vale a pena, peça para que Deus cuide de você. Deixe Deus cuidar de você. Porque Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que direciona os seus passos. Ele é o Deus que lhe protege por trás e por diante. Ele é o Deus da aliança, que em Cristo Jesus perdoa os seus pecados e lhe dá a certeza de que você habitará na casa do Senhor eternamente. Faça essa oração agora e peça a Deus que Deus cuide de você. Senhor nosso Deus e amado Pai, louvamos o Teu nome, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Dias difíceis, é verdade. Também sabemos, ó Deus, que nesses dias difíceis, o Senhor estava ao nosso lado. E se dias difíceis surgirão pela frente, o Senhor continuará ao nosso lado. Obrigado, ó Deus, porque temos o Teu cuidado, e quando lemos o Salmo 23, podemos ver tudo isso. Providência, direção, proteção e aliança. Louvamos o Teu nome, louvamos o Teu nome. Oramos assim, em nome e por amor de Cristo. Amém.